Bem-vindos ao vídeo que eu fiquei devendo por um belo tempo porque eu tava procurando uma forma mais decente de fazer, mais conhecido como ranqueando os colegas da minha sala, porque eles merecem saber a minha opinião sobre eles. Aproveitem. Assim, né? Eu tenho um probleminha com ele porque ele irrita pra caramba, né? Ele é chato a maior parte do tempo. Tipo, a maior parte mesmo. E também tem uma bela mania de ficar falando coisa com o nome de outro colega na nossa sala que irrita demais. Eu não vou falar tanto assim também, porque às vezes eu faço. Só não é tão irritante assim. Então, tipo, eu, ao mesmo tempo que faço, não gosto que façam. Então, é paia. E exatamente por isso ele tá em 21º lugar. Que no caso é o penúltimo, que eu tenho 22 colegas. Parabéns, você conseguiu, Guilherme. Cara, particularmente eu não consigo nem dizer o porquê que eu não gosto muito dele. Porque ao mesmo tempo que ele é legal às vezes, ele é uma boa pessoa de ficar perto, ele pode ser o ser humano mais irritante que você já conheceu. Principalmente na escola. Como, por exemplo, teve um dia que eu fui pra diretoria porque eu perdi a paciência com ele e dei um tabefe nele. Desculpa, Henrique, se você estiver vendo esse vídeo, desculpa. Perdi a paciência. Mas claro que às vezes ele também irrita pra caramba também, né? Fica falando as coisinhas sem graça. Senhor José. Fica falando as coisinhas sem graça e me irrita. Então eu posso até perder a paciência, mas ele também provoca. Por esses e vários outros motivos que eu tenho um monte de relato de confusão envolvendo eu e ele, eu acho que ele merece ficar em 13º lugar. Porque não é nem tão bom, mas nem tão ruim. Tá meio que no meio da lista. Bem, a verdade é que José Levi é uma pessoa legal. Maneira de conversar. Só que só se você souber o que é que ele tá falando. Por exemplo, ele pode simplesmente começar a falar da Terceira Guerra Mundial do nada. Eu não tô nem brincando. Tipo, do nada mesmo. Ele fala coisas que, pelo menos comparado à nossa inteligência, assim, o povo da nossa sala, ninguém sabe dessas coisas, só ele. Então meio que é um pouquinho difícil manter um diálogo com ele. Claro que se você souber alguma coisa, parabéns, você conseguiu ter no mínimo um diálogo de 10 segundos com ele. Eu vou ter que admitir que eu não sou tão próxima dele assim. Comecei a conversar mais com ele, acho que do mês passado pra cá. Porque antes eu quase nem olhava pra cara dele, eu não sei nem porquê. Mas exatamente por causa da nossa falta de proximidade, ele vai ficar em 20º lugar. Não é porque eu não gosto dele, porque ele é chato, é só porque a gente não conversa muito mesmo. Acho que é um bom argumento. Acho que eu não preciso nem dizer nada, assim, porque você já conhece muito bem Pablo. Tipo, conhecem extremamente bem, porque digamos que eu já fiz um exposed dele, né? Mas, tipo, ele é chato, ele irrita, ele atrapalha a aula, atrapalha. Mas ele não é o errado da história sempre. Às vezes é mais problema com os outros da sala do que com ele. Ele acha que tudo é injustiça também, não posso falar nada. Mas deixa ele, né? Eu poderia colocar ele em último lugar por causa do ódio que a sala tem com ele? Poderia. Porém, como é a minha opinião e eu não tenho a mesma opinião que os outros, eu tenho certeza, eu vou colocar ele em 17º lugar. Simplesmente pelo fato de que por mais que a gente não se dê muito bem todos os dias, ele gosta de várias coisas que eu gosto. E temos várias coisas assim, bem extremamente parecidas. Então não adiantaria colocar ele em último lugar se tem uma parte de mim que é muito próxima dele. Espero que você tenha gostado da sua posição, porque assim, eu tenho muito medo de você estar vendo isso aqui agora. Então eu pensei muito antes de falar alguma coisa, né? Eu penso antes de falar, diferente do que você acha. My little pony, my little pony. My little pony. Eu imaginei como seria My little pony. Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão. Fiel e forte, o grande coração, gentileza, na hora certa. E a magia está completa. My little pony. Sua amizade hoje é tudo para mim.
My Little Pony. Ana Júlia, mais conhecido como Ana Júlia ou Cocó, é uma das minhas colegas da minha sala também. Vocês já ouviram falar dela, já ouviram a voz dela, porque ela já me ajudou a dublar um vídeo. Eu demiti ela da equipe. Eu não conseguia pagar mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas, bem, como vocês viram na musiquinha aí, tem um motivo pra isso. Ela tem um apelido de My Little Pony, que fui eu e mais algumas pessoas que demos. Simplesmente porque ela às vezes fica rinchando, parecendo um pônei. Tipo, aleatório mesmo, até no meio da sala. Um dia ela falou, comecei a rinchar, parecendo um pônei. Aí, pelo menos, eu já falei pra ela, ela é Terrier de pônei. Pode ter certeza, ela é Terrier de pônei. E o pior de tudo isso é que ela às vezes fala tão rápido que eu não entendo nada. Tipo, nada, nada mesmo. Ela me manda mensagem também do nada e vive me chamando de cachorra. Eu não sei de nada, não sei de nada. Mas ao mesmo tempo ela é minha amiguinha. Então, ela vai me matar. Ela já me matou porque eu já tava dando spoilers dos vídeos. Aí eu mostrei em que posição ela tava. Ela vai ficar em 14º lugar. Porque tem pessoas muito mais suportáveis do que ela na sala, eu tenho certeza. Desculpa aí. Sendo bem sincera, eu não sei nem o que falar de Maria de Lourdes. Porque a gente conversa, mas não somos lá muito próximas comparado a outras pessoas. Mas, tipo, ela não é irritante, também não é chata. Pelo menos não na minha visão. Na visão dos outros, talvez ela até seja. Isso já não é problema meu. Mas a visão dos outros, talvez ela seja. Mas eu não converso muito com ela porque as conversas dela às vezes são bem estranhas. Tipo, estranhas no nível absurdo. Mas eu gosto da companhia dela dependendo do dia. Se eu não quiser conversar com ninguém, se eu quiser ficar no meu canto tentando dormir, eu não gosto da companhia dela, porque ela às vezes fica pedindo pra pegar as coisas por um motivo que eu não vou explicar. Só ela vai entender. A posição dela também não é ruim. A posição dela, muito pelo contrário, é melhor do que várias pessoas aqui. Ela vai ficar em 12º lugar. Só isso que eu tenho a dizer. Eu não vou ter justificativa porque eu só quis colocar ela em 12º e pronto. Sim, eu sei que não faz o mínimo sentido eu me colocar no vídeo, mas como eu sou da sala também, eu falei, vou me colocar na lista. Só porque sim. Mas o que eu tenho a dizer sobre mim mesma é, eu atrapalho muito a aula. Tipo, atrapalho muito mesmo. Não, às vezes não é nem culpa minha, é porque os outros ficam me chamando e eu me sinto na necessidade de responder essa pessoa. Aí eu acabo conversando na aula. Mas assim, minhas notas, elas são boas e eu consigo ter uma amizade com quase todo mundo daquela sala ali. Mesmo quase todo mundo sendo inimigo também, porque eu nunca vi tanta gente se odiar na minha vida. Mas, como eu sei que tem gente que não me suporta naquela sala, eu também não me suporto, às vezes, porque eu também me irrito, às vezes, sem querer. Vou me colocar em uma posição muito baixa. 18º lugar. Eu sei, é muito baixo. Ótima autoestima eu tenho, mas eu mereço essa posição. A verdade é que eu vou classificar Lara e Hannah do mesmo jeito, na mesma hora, porque além das duas serem muito amigas, elas duas têm quase as mesmas coisas. Tipo, pra reclamar ou pra falar bem. A única diferença é, Hannah, ela é suportável demais. Eu consigo conversar com ela sem me irritar, mas Lara não dá. Sei lá, uma hora ou outra ela pesa o clima. Ela fala alguma merda, ou então ela faz alguma coisa. Incluindo hoje, no exato momento que eu tô fazendo esse vídeo, ela pesou o clima no recreio. Só que eu não vou explicar, né? Porque ela sabe o que aconteceu. Mas, como não tem muita coisa também pra falar, Lara vai ficar em 19º lugar e Hannah em 16º. Pra você ver que até na classificação elas não ficaram tão longe assim. Não, velho, eu até queria defender Michelle aqui, até queria falar no mínimo uma coisa boa, mas não dá. Eu não me dou nem um pouco bem com ele, tipo, em todos os aspectos.
Eu não consigo conversar com ele porque ele fica falando coisa que me irrita. Quando eu tento ajudar ele, ele simplesmente me esculacha de alguma forma. E é simplesmente chato que dói. Além de ser esquecido e lerdo também, né? Tem esse problema. Eu não vou dizer muito porque, assim, se eu for dizer, eu posso até levar uma surra depois. Então eu só digo uma coisa. Michel, parabéns. Conseguiu ser o último lugar. De 22 alunos, você conseguiu ser o último. Parabéns. Se brincar, Iandra é a pessoa que eu mais brigo da sala toda. Assim, sala toda mesmo. Sempre acontece alguma coisinha. Às vezes eu me meto onde eu não sou chamada. E, tipo, ela meio que fala uma coisa. Os outros da sala ficam tudo, ui, querem que eu responda de volta. Só que, assim, às vezes eu só não quero brigar mesmo, eu só quero paz. Mas não dá. É impossível ter paz naquela sala a maior parte do tempo. E a gente tem essas briguinhas tanto no grupo da sala quanto na própria escola. Então, assim, a gente não se dá lá muito bem, você deve estar pensando. Mas a verdade, eu acho a presença dela muito engraçada. A verdade é que ela é um dos alívios cômicos da sala quando tem alguma coisa. E também, geralmente, as coisas engraçadas acontecem com ela, né? E não tem como, é impossível não rir. Por isso, Andra, parabéns. Você conseguiu ficar no 9º lugar. Thank you for being my friend. Elias. Chegou sua vez. Eu gosto muito dele. Gosto muito dele. Só que assim, as nossas conversas não tem nem pé nem cabeça. Por exemplo, a gente começa falando de, sei lá, dinossauro. A gente termina falando de como a cor do céu é bonita. Porque assim, começamos um assunto, aí vemos uma coisa que tem a ver com o outro, começamos esse outro assunto, aí vai piorando cada vez mais. Outra coisa que a gente também tem muito em comum é o fato de gostar de anime e mangá. Isso é muito bom. Pra você ver como eu gosto tanto dele, eu considero ele como meu filho. Não só porque eu tenho proximidade com ele, porque também ele parece meu filho de longe, né? Porque ele bate mais ou menos na minha cintura. Mas eu acho ele muito bonitinho, eu acho ele fofo, eu gosto dele. E por isso ele fica em 4º lugar. Eu queria muito colocar ele em primeiro, só que tem pessoas que eu gosto mais do que ele, infelizmente. Vou ser sincera aqui, eu só coloquei Tayla e Clara junto porque o vídeo já tá longo demais. E também porque elas duas são bem próximas na posição. Vamos começar falando de Tayla. Ela, ao mesmo tempo que me ama, me odeia. Porque assim, ela acompanha meus vídeos, fica querendo mais. Principalmente falando de gente daqui da sala, não sei porquê. Na verdade eu sei sim, ignora. E ao mesmo tempo ela me esculacha. Assim, ela fala mal de mim. Eu ligo? Não. Porque até que eu levo isso na ironia. Mas assim, é estranho, é aleatório, é aleatório. Já a Clara Elizabeth, depende muito do dia. Sei lá, tem dia que ela do nada dá uma lapada em mim. E depois eu só falo tudo bem. E tem dias que ela tá falando de assuntos totalmente aleatórios. Em momento nada a ver. Sei lá, na hora do lanche a gente falando de piscina. É assim que a nossa relação funciona. Claro que já tive muito problema e antes eu e Clara éramos mais próximas. Mas agora, depois que trocamos de escola, eu fiquei mais próxima de muitas outras pessoas. Então, é a vida. Agora, a posição delas é exatamente muito próxima, porque Tayla tá em 10º lugar e Clara Bebete está em 11º. Yudi, mais conhecido para vocês como F1 na veia, ou recentemente o cara que comenta, é um dos colegas mais falados na nossa sala nos últimos tempos, por causa de uma piadinha com o nome dele, que inclusive eu tô meio que no meio disso tudo, mas eu não sou tão frequente assim fazendo isso. Ele é uma pessoa boa, é super legal ter a amizade dele, só que assim, eu não converso muito assim com ele, porque os assuntos que ele gosta de falar não são coisas que eu sei muito assim, então é meio que a mesma coisa que ele tá falando sozinho, porque eu não entendo nada do que ele fala. Principalmente porque ele gosta muito de falar de Fórmula 1 e de outras coisas assim que eu não sou muito fã. Tanto que um dia eu tive que pesquisar mais sobre Fórmula 1 pra fazer um vídeo pra ele, porque eu me senti na necessidade de fazer isso. O cara em si é muito gente boa.
Porém, como eu gosto de várias pessoas mais do que ele vai ficar em... esqueci como é que pronuncia o nome. 15º lugar. เพราะว่าคอยนั้นต้องการเจ้าครั้งแรกที่คอยดื่มเจ้าสดชื่นแห้งอีลาโซดาป๊อปคอยคิดถึงแต่เจ้าเด้อทุกยศที่คอยดื่มเจ้าคือโซดาป๊อปเจ้าคือโซดาป๊อปดื่มเท่าใดก็สดชื่นห้ามคอยดอใดดอกเด้อเจ้าคือโซดาป๊อปอีลาโซดาป๊อปJúlio, meu amiguinho K-Propre, que consequentemente é uma das pessoas que eu mais gosto da sala inteira, que ele é muito legal e também acabou me viciando em ouvir música de K-pop. É, né? Mas, tipo, ele é uma pessoa muito legal, tem umas conversas muito maneiras com ele. Só que às vezes ele irrita quando ele começa a ficar repetitivo demais nas coisas. O que eu também faço, às vezes, eu não posso reclamar também, eu faço exatamente a mesma coisa. Porém, ele já tem muita sorte de estar no top 10. Mas eu vou colocar ele em 7º lugar. E eu espero que isso não atrapalhe nossa amizade, porque eu vou continuar cantando meu pequeno Guaraná do seu pé do ouvido pelo resto do ano. Não se preocupa. Te amo. Eu vou ter que admitir que foi até difícil classificar a Sarah, porque a gente não conversa muito. Porque Sarah tá mais pro grupinho de Hannah, Lara e Júlio. Pelo menos, ela conversa mais com eles do que com os outros. Eu nunca consegui conversar com ela assim, tanto tempo assim. Só no primeiro dia de aula, que foi uma das primeiras pessoas que falou com ela. Mas, tipo, ela é uma pessoa legal. Ela não perde a paciência fácil. É bem gentil, diferente de outras pessoas. E, claro, ela nunca reclamou de mim também, né? Dou graças a Deus por isso. E exatamente por esses motivos dela nunca ter reclamado comigo ou ter falado mal, ela ficou em 8º lugar. Assim, porque eu não tenho mais o que falar de ruim nem de bom. Então, 8º lugar é muito bom. Olha, Ravel é uma das únicas pessoas que eu queria ter colocado em primeiro lugar também. Além de Elias. Porque, tipo, eu e ele parece que compartilhamos o mesmo neurônio. A gente tem as mesmas loucuras, temos uma personalidade extremamente parecida e de acordo com a sala toda a gente combina. O que não vai rolar porque eu não gosto dele e eu já tenho namorado, seus boiolas. Mas aí também tem esse outro ponto, né? Que a gente é uma dupla completamente parecida. E muitas pessoas acham que eu vou colocar ele em primeiro lugar. Mas não. Nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quinto. Um menino ficou em 6º. Porque eu prefiro várias pessoas do que ele. Mas assim, se não tivessem essas, com certeza seria ele. Pode ter certeza absoluta. Ares é uma pessoa que eu não falo muito na escola. A gente se fala mais fora porque eu vou meio que pra casa dos parentes dela, conversar com ela e a gente tem um assunto em comum. Que é de uma tal bolotinha aí. Eu não vou dar contexto, só bolotinha. Ela é uma pessoa muito maneira, super legal de conversar e também engraçada. Quando a gente tá junto, pode ter certeza que a confusão não acerta, porque uma hora ou outra vai sair uma coisa nada a ver. Eu gosto muito dela. Exatamente por isso, ela está em 2º lugar. Eu gosto muito de Maria Rita. Desde o ano passado, a gente sempre conversou muito. Depois que ela conheceu minha mãe, viramos mais amigas ainda. São tipo, a maior parte das vezes que a gente conversa, ela pergunta se minha mãe pode adotar ela pra ela ser filha da minha mãe. O que na verdade não é uma ideia, eu super teria ela como irmã adotiva, só que ela não quer que eu seja irmã dela. Porque eu irrito mesmo. Eu tenho que admitir, eu irrito. Ela é uma pessoa muito fofa. Também é poucas ideias, porque ela fala umas coisas assim, do nada, que não faz o mínimo sentido, mas relevem. Se as pessoas do top 1 e 2 não existissem, eu tenho certeza que ela ficaria em primeiro lugar. Porém, como elas já estão aqui guardadinhas no seu lugarzinho específico, ela vai ficar em 3º lugar. Eita merda, valha, a animação foi pro Vasco, socorro.
Eu me lembro muito bem, como se tivesse sido ontem, a primeira vez que eu me encontrei com ela fora da escola. Foi literalmente numa praça de pastel que tinha bem perto de casa. E aí virou meio que um ponto de encontro nosso, porque depois desse dia, toda vez que eu fui lá comer pastel, ela tava lá. E, assim, a Alicia é uma boa companhia. Ela é bem engraçada, às vezes aleatória. E ignorante também, né? Porque ela, quando tá tentando ser uma pessoa da paz, ela acaba falhando a maior parte das vezes, mas ela tenta, pelo menos, né? Mas quando ela tá em um dia normal, minha filha, ela xinga até o vento, sei lá, se deixar. O vento irrita ela, pá, lapada no vento. Mas isso não muda o fato de que ela é uma ótima pessoa pra se conversar e interagir. Ela às vezes só acha uma besteira algumas coisas que eu falo, né? Porque é fissuração já. Pelo menos ela conhece muito Toraji também, né? O que não é tão ruim. É isso aí. Ela conseguiu passar várias pessoas que, assim, são amigas dela, na minha visão. Ela consegue ser bem melhor que várias outras pessoas. Por isso, Alicia ficou em 5º lugar. Ai, ai, né? O que eu tenho, o que eu posso falar mal de Claralice? Ela foi simplesmente uma das pessoas que mais me ajudou nesses últimos dias. Tanto com o canal, quanto com várias outras coisas, até da escola mesmo. Mas, tipo, simplesmente ela é uma ótima companhia. Eu adoro estar do lado dela. Não tem um momento que eu fique com raiva dela. Quer dizer, até tem, porque às vezes ela fica puxando meu cabelo simplesmente do nada só pra ver minha cara de raiva. Mas eu entendo, é super normal. Eu gosto muito dela. Exatamente por isso ela não merecia outra posição a não ser o primeiro lugar de todos da sala. Parabéns, Claralice. Você é a minha melhor amiga da sala do 7º ano. E, por favor, para de ter ciúmes com a minha outra melhor amiga, porque, pelo amor de Deus, isso já tá ficando muito vergonhoso. Bem, e assim fica o nosso ranking depois de ficar colocando meus colegas do melhor pro pior, na minha opinião. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, porque isso deu muito trabalho mesmo. 22 minutos de vídeo, realmente dá trabalho. Então, por favor, deixa o like. Espero vocês em um próximo vídeo. Falou!